Rossi dando adeus ao Flamengo? Que história da carochinha é essa, Pedrão? Vamos falar sobre isso, torcedor rubro-negro. Preocupação com Pedro no Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, você que tá aí, torcedor rubro-negro. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra, e já começou o chororô do botafoguense, né? Dizendo que foi prejudicado pela arbitragem e que, em função disso, o Flamengo venceu o jogo, né? Estão reclamando daquele primeiro gol do Flamengo, que não foi absolutamente nada, tá? O árbitro tá a pouquíssimos metros de distância da jogada e o jogador do Botafogo se joga no gramado. E aí você repara que certos influenciadores, ou enfim, criadores de conteúdo, jornalistas, começam a falar que o Flamengo teria sido beneficiado mais uma vez porque o Flamengo se classificou ali de forma meio esquisita, com uma combinação de resultados, sugerindo até uma manipulação, uma teoria da conspiração ali. Agora estão dizendo que a arbitragem favoreceu o Flamengo. Gente, olha só. O Botafogo sentou a porrada no Flamengo ontem, tá? O Bastos, zagueiro do Botafogo, era para ter sido expulso no primeiro tempo. Ele dá um soco, cotovelada, sei lá, na cara do nosso jogador, tá? Fora no segundo tempo a entrada do menino lá do Botafogo, que eu esqueci o nome dele, que ele chega na bola, mas ele banda o jogador do Flamengo lá perto da bandeira de escanteio e o árbitro nada faz. Por quê? Porque ele sofre da síndrome da compensação. Ele tá em cima do lance, ele não marca a falta do Bastos em cima do atleta do Flamengo, mas ele não tem convicção do que ele marcou. E aí fica o VAR ali falando, ele, se o cara tem convicção, irmão, eu vi, eu tava em cima, não foi nada, e mantém o gol. Mas no caso do árbitro, não. Ele fica na dúvida durante o jogo e começa a marcar tudo pro Botafogo, e aí vem a narrativa do chororô. Chororô mesmo. De que foram prejudicados pela arbitragem, que em função disso perderam, né? O que eu acho engraçado é que o Carrascal na Supercopa foi no Plata, na cara do Plata, né? Ele faz isso na cara do Plata. Aí o Carrascal na Supercopa do Brasil faz menos do que isso e o cara é expulso. Sabe? Que na realidade tinha que estar reclamando é o Flamengo. Não é o Botafogo. Foi para clara expulsão o lance do Bastos. Entende? E no segundo tempo o cara vai lá, ó. Vou até ver o jogador aqui, o Luiz Araújo. O cara dá uma banda no Luiz Araújo. O cara bate no Luiz Araújo, por quê? Porque tá nervoso, porque tá perdendo mais um jogo pro Flamengo dentro de casa. O piso de plástico é a casa do Flamengo, tá? E é o que eu sempre digo, ninguém gosta desse estádio. Ninguém gosta do Newton Santos, nem o torcedor do Botafogo gosta. Tá? É um estádio horroroso, tudo ruim tem aquele estádio. A única coisa boa aqui, a estação em frente ao estádio. Tivemos um público ontem de 10.987.000 presentes, um público patético em função da não presença também do mandante, que no caso era o Botafogo, não obstante o jogo era de torcida dividida. Mas por que, cara, esse estádio aí é um fracasso, tá? Ele não cativa o torcedor. Você vê, tem uma pista olímpica em volta ali, parece que você tem que levar um binóculos para ver o jogo, senão você não consegue assistir o jogo, né? Você não consegue assistir o jogo. Pessoal, boletim de imprensa do Flamengo, né? Atletas que sequer foram relacionados para a partida de ontem diante da equipe do Botafogo, né? O Varela, De La Cruz, o Jorginho, o Alacian,
né? O De La Cruz já realizou atividades no campo, tá? Treinou, preparou ali, fez trabalho físico, mas foi preservado. O De La Cruz seguiu o planejamento de acordo com o departamento médico do Flamengo, aí é por conta do piso de plástico, né? Ó, piso de plástico, De La Cruz, tem um joelho aí, né? Tem uma situação complicada no joelho. Não vai jogar, né? Foi preservado. O Jorginho tá com problema aí muscular, tá se recuperando já, enfim, a tendência é que daqui a 3, 4 semanas já esteja à disposição. E o Alaciano foi relacionado em função de dores musculares, tá? Não é nem em função de que ele já foi negociado lá, não. Continua do Flamengo, tá? Mas não foi relacionado em função de dores musculares, tá? Pessoal, o GE ontem veiculou uma notícia de que o Bruno Henrique estaria ali, talvez, né? Talvez não, melhor dizendo. O Bruno Henrique estaria cogitando uma aposentadoria ao final da temporada. A assessoria de imprensa do Bruno Henrique não gostou nada dessa matéria do GE e soltou uma nota rebatendo / confirmando o que o GE soltou. Por quê? Eles falaram, ao contrário do que vem sendo noticiado pela imprensa nos últimos dias, o staff do Bruno Henrique vem a público esclarecer que o atleta não cogita se aposentar ao final da temporada. Com o contrato vigente com o Flamengo até dezembro, o Camisa 27 está focado em alcançar os objetivos do clube em 2026 e, no momento oportuno, definirá o seu futuro com seus agentes familiares junto ao Flamengo. Então, no momento oportuno, definirá o seu futuro. Então existe a possibilidade dele se aposentar, ué. Então a matéria do GE não é de toda errada, não. O próprio Bruno Henrique, a não ser que já mudou de ideia. No final da temporada passada, ele fala, né, ali em entrevista no gramado do Maracanã, de que, né, ele estava cogitando sim uma aposentadoria. E vou te dizer, cara, olha, espero que eu esteja muito errado. Gente, o Bruno Henrique é ídolo do Flamengo, tem que ter gratidão pelo cara, tem que ter... Agora, tá um nível técnico assim, cara, bem complicado. Errando domínio, errando passe, sabe? Tomando decisão errada aos 4 cantos do gramado. E ontem nem tem como dizer que, pô, também, Pedrão, o cara tá jogando fora de posição. Ontem não, ontem ele jogou pelo lado esquerdo, aberto, do jeito que ele gosta, com liberdade para circular um pouco por dentro ali, tá? Então nem tem essa desculpa, né? Para dar ao Bruno Henrique, ou esse crédito aí para dar pro Bruno Henrique, não, viu? E a situação tá bem difícil para mim. Inclusive, ele foi o pior dentro de campo ontem. Tivemos alguns jogadores mal aí, com atuação bem complicada ontem, mas o Bruno Henrique realmente, para mim, superou todas elas e teve uma atuação realmente paupérrima, tá? Outra coisa, a torcida do Flamengo, ou então alguns setores da torcida do Flamengo, eles têm que entender que futebol não existe. Os caras, ou é ruim pra caramba, não presta, é horroroso, tenebroso, tem que mandar embora, ou o cara é bom pra caramba, é o melhor do mundo. Eu sei que sempre foi assim, mas isso aí tem que começar a mudar. Por quê? Porque o Flamengo faz um bom primeiro tempo, pressiona o Botafogo no seu campo de defesa. Aliás, em termos de pressionar o adversário, recuperar a bola no campo do adversário, o Flamengo ontem teve o seu melhor jogo, teve a sua melhor partida ontem. Porque o Flamengo não estava conseguindo fazer isso. A pressão que o Flamengo vinha fazendo não dava resultado. Ontem deu, tudo bem, tomou algumas bolas nas costas ali no primeiro tempo, em função da bola não estar coberta, e aí você só pode pressionar se o cara que tá indo marcar o cara que tá com a bola tá coberta. Se tá descoberta, você não pode subir essa pressão, porque você vai dar espaço pro cara dar o passe. E aí você vai tomar a bola nas costas. Isso é conceito básico para
manter a linha alta, um jogo de pressão ali. Mas eu entendo também, como o time de ontem era um time bem mexido, misto, ainda não tem os gatilhos de pressão ali automatizados. E mesmo assim fez uma boa pressão, sobretudo no primeiro tempo. No segundo tempo caiu o nível realmente, tá? Caiu o nível realmente. Sobretudo de atletas como Samuel Lino, o próprio Paquetá, que fez um primeiro tempo muito bom, tá? Agora eu vou falar um negócio polêmico aqui também, que eu sei que a maioria vai discordar, mas não tem problema. O Lino no primeiro tempo fez um bom jogo, no segundo tempo caiu, e o Felipe, o que eu reclamo do Felipe é isso, demora pra caramba pra substituir. Agora, outra coisa que eu tenho pra dizer, vocês têm que parar de achar que o Flamengo vai ganhar todos os jogos de 4-5-0, não é assim. Fosse o Palmeiras ontem, ganhando do jeito que ganhou, caramba, histórico, né? Time, mesmo jogando mal o segundo tempo, foi lá e conseguiu uma vitória épica sobre o adversário. Gente, para um fala uma coisa, tudo bem, a régua, o sarrafo, o Flamengo é mais lá no alto, Pedrão. Aí me veio um amigo ontem, um abraço pra ele aí, esqueci o nome, falar assim, Pedrão, mas se fosse o Paulo Souza, tu já ia estar pedindo pela demissão dele, porra, e comparar o Paulo Souza com o Felipe Luiz. Como é que pode isso? Fazer esse tipo de comparação? Quem é o Paulo Souza na fila do pão do Flamengo, rapaz? Tudo bem, tem a melhor campanha da fase de grupos da história do Flamengo, mas quem é Paulo Souza, sabe? Umas comparações assim, sem sentido. E aí, cara, eu vou ter que trazer isso aqui. O Pedro Bial, notoriamente torcedor da equipe do Fluminense, foi ao programa lá de entrevista na Rede TV do Juca, que foi, e falou o seguinte no Flamengo. O Flamengo não é time do povo, é populista. O Corinthians é de origem popular mesmo, assim como o Vasco. O Corinthians, de fato, é de origem popular. O Flamengo, não. Olha, me admira, como é que eu posso dizer? O malabarismo intelectual, porque o Pedro Bial, afinal de contas, ele é visto como uma figura intelectual. Pedro Bial é o cara que cobriu a queda dos muros de Berlim, né? Pedro Bial é o cara que tem um programa de TV, Conversas com Bial. Pedro Bial é o cara dos discursos filosóficos de saída de participante do Big Brother Brasil. Agora, tecer esse tipo de comentário que ele teceu, para mim, é revisionismo barato da história. Ele está querendo reescrever uma história, tá? Que já foi escrita, tá? Sob um ponto de vista recalcado. Sob um ponto de vista que esconde, por exemplo, as origens do Clube de Regatas do Flamengo. Tá? Uma coisa, senhor Bial, é o BAP colocar colocar o ingresso caro, e aí, evidentemente, que vão pessoas mais abastadas do estádio. Se é isso que você está querendo dizer. Né? Mas vai ver os aeroflies do Flamengo, quantidade de gente que é trabalhador, que pega ônibus, acorda cedo para ir trabalhar. Sabe o que acontece, Bial? Ao contrário do seu Fluminense, que a maioria realmente tem povo assim, na questão de... na concepção que a gente tem de povo, que é a média ali do brasileiro, o torcedor do Fluminense, a maioria é playboyzinho de Zona Sul.
Tá? Que é isso que é popular, é você dar a oportunidade, a maioria das pessoas gostarem daquele clube. Isso é popular. Sendo da classe um pouco mais baixa, né, em relação a economicamente falando, sendo do cara que ganha mais dinheiro, sendo da classe média, né? Isso é popular. Quando ele fala é populista, ele quer dizer, no meu ponto de vista, que é feita uma grande propaganda para que o Flamengo seja o que é. Sabe? Só que a torcida do Flamengo, senhor Bial, é grande desde a década de 60, quando o time não ganhava nada. Quando a televisão, quando, né, o Flamengo não tinha esse espaço na mídia. O Flamengo é um fenômeno sociocultural popular que nenhum intelectual desse país, e não vai ser você, Biel, que consegue explicar o fenômeno de massa, de mobilização de massa do Flamengo. Tá? Isso não é verdade, isso é revisionismo histórico barato da história do Flamengo, a fim de negar o povo ao Flamengo. É o quê? Só porque a sede do Vasco é na Zona Norte, a sede do Flamengo é na Zona Sul, o Flamengo não é popular? Sendo que quando, né, foi erguida a sede do Flamengo, aquela área não era igual era hoje. Aliás, senhor Pedro Bial, a sua própria torcida entoa o canto, festa quando o Flamengo está perdendo, silêncio na favela. A sua torcida, Pedro Bial, chama a torcida do Flamengo de mulambo. Mulambo imundo. Um tom claramente jocoso. Torcedores do Flamengo corriqueiramente dizem que o torcedor do Flamengo não, torcedores do Fluminense corriqueiramente chamam o torcedor do Flamengo de desdentado. Sabe? O Flamengo abrange todas as classes sociais desse país. Sendo do executivo de empresa aquele cara que ganha mais grana, ao auxiliar de serviços gerais, que é um dos salários mais baixos que a gente tem nesse país. Infelizmente. Então não me venha com essa história da carochinha, senhor Pedro Bial. Respeito aí a tua história como jornalista, mas isso aí é revisionismo da história do Flamengo. Tá? Mas vamos prosseguindo aqui que tem coisa pra gente conversar. Ó, o negócio é o seguinte. Felipe Luiz revelou em entrevista coletiva que o Pedro sentiu dores no adutor. Antes do jogo contra o Botafogo, ele fala: Pedro relatou que está com uma dor no adutor e sentiu que poderia arrebentar caso entrasse. Ele deixou a decisão com a gente e eu não quis arriscar. Preocupação aí com o Pedro, viu, gente? Espero que não seja nada grave. E aí eu vou descer uma mano no boto, que eu vou falar: tá vendo? Cadê o outro atacante? Rossi vira alvo de time italiano para a janela de transferências de junho. Segundo o jornalista italiano Marco Manfredo, a Udinese já iniciou contatos formais nas últimas semanas e demonstra interesse pela contratação do camisa de número 1 do Flamengo, Agustín Rossi. Cara, de jeito nenhum. De jeito nenhum o Flamengo pode deixar isso acontecer. Olha, o André ontem falhou, hein, gente? Não pode deixar passar batido. Tá chegando, vamos ver mais, mas ontem falhou, hein? Não pode tomar aquele gol não, hein, velho? Não pode, não.
Se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.